Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre João Carlos Machado Filho. E você que nos assiste já sabe, o programa é de utilidade pública com muita prestação de serviços e muitos esclarecimentos aqui na nossa TVE, na TV Pública dos Gaúchos. E se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário ou direito comercial, dúvidas de como iniciar seu negócio, dúvidas tributárias como imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br e também pelo nosso WhatsApp 51 985 946 773. E hoje aqui vamos falar sobre direito comercial e quem está conosco hoje é um grande especialista no tema, o Ivaneiro Aguiar dos Santos, que é mestre contador. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, João. Obrigado a todos que mandam as perguntas aí que a gente vai tentar ajudar a esclarecer hoje. Bom, temos aqui a primeira pergunta da telespectadora Ana. Eu gostaria de saber quais são os principais direitos que nós, consumidores, temos em relação aos tributos que pagamos. Podemos contestar cobranças indevidas, por exemplo, Ivaneiro? Sim, falar sobre economia, direito econômico, às vezes parece um pouco chato, mas economia influencia diretamente no nosso bolso, no bolso dos consumidores. Muito obrigado pela pergunta. Então, o consumidor, essencialmente, ele tem direito a conhecer exatamente qual a composição de tributos que tem ali naquele produto ou serviço que ele está pagando. Isso é um direito do consumidor. Também é direito dele receber a nota fiscal correspondente àquele serviço, àquele produto que ele está adquirindo. E se, porventura, dentro daquele valor que ele está pagando, tiver algum valor ali que é indevido, ele também tem o direito de contestar, é um direito do consumidor, contestar aquele tributo que ele está pagando ali dentro, e se pagou a mais, ele tem o direito de entrar com pedido de restituição junto a quem fez essa cobrança indevida e essa restituição, então, ela será devolvida, corrigida pela Selic. Bom, agora temos a pergunta do Bruno. Como um contador pode nos ajudar a entender melhor os tributos que pagamos no dia a dia? Quais são os benefícios de ter essa orientação? Bem, Bruno, muito obrigado. Bom, o contador, ele como um cientista aí que estuda o patrimônio das pessoas e o patrimônio das empresas, mas também das famílias, ele é um conhecedor prático, né, de forma prática, de todas as obrigações tributárias, os tributos. Sim, o contador ele tem a condição de lhe esclarecer e trazer o que compõe aquele, dentro daquele custo, daquele produto ou serviço, o que ali dentro refere-se a impostos, contribuições, poderá também lhe auxiliar num planejamento para que você pague o valor mais justo dentro da sua necessidade, poderá lhe dar orientações e até mesmo buscar de volta valores que porventura você esteja pagando além do que é efetivamente devido. É, tempo que depois de ano, talvez a gente é mais fácil de entender esse trabalho do contador no auxílio, né? Sim, exatamente, mas não apenas no imposto de renda, João. Tu traz aqui um momento em que o contador, ele realmente torna-se mais evidente, porque depende da estrutura de cada família, de cada pessoa, de cada consumidor, mas também no dia a dia ele pode lhe auxiliar. Bom, temos agora a pergunta da Carla. Eu sempre ouço falar sobre políticas econômicas, mas não entendo muito bem o que são. Como essas políticas afetam diretamente a vida dos consumidores, Ivanir? O governo, ele tem um poder muito grande de influenciar em tudo que está envolvido a economia do país, das comunidades, dos consumidores. O governo tem políticas que são do governo, que não pode uma pessoa, por exemplo, definir quanto que vai pagar de impostos. Não, isso é definido pelo governo. Assim como as taxas de juros praticadas, taxas de juros básicas praticadas dentro do país,
quem define é o governo. Assim como aquelas políticas de incentivos, políticas governamentais, por exemplo, política assistencial, voltadas para determinadas comunidades. Então, o governo ele tem um poder de determinar então, essas taxas de juros, os tributos, as políticas governamentais assistenciais. Então, tudo isso são obrigações, são poderes que pertencem ao governo, que influenciam diretamente ao consumidor, às comunidades. Então, isso são as políticas públicas que a gente chama de uma forma bem resumida. Bom, temos agora a pergunta do Diego. O que exatamente é o planejamento tributário e por que é tão importante para nós, consumidores, fazermos isso? O consumidor muitas vezes imagina que ele não tem poder para organizar as suas finanças, que tudo é determinado pelo governo, pelos bancos, pelas empresas. Mas, na verdade, os consumidores, sim, têm, através de um planejamento tributário, como se defender de determinados tributos, da inflação, de juros abusivos. Então, o planejamento tributário é uma forma legal de encontrar formas de pagar menos tributos, como, por exemplo, na época do imposto de renda. Determinar qual tipo de declaração vai fazer a entrega. Fazer durante o ano um planejamento para, por exemplo, o profissional liberal trabalhar como uma empresa, ou aproveitar o seu livro caixa, ou mesmo o consumidor buscar benefícios do governo, temos benefícios municipais, estaduais, federais, fazer doações incentivadas que abatem lá no seu imposto de renda e depois vai ter a restituição. Então, o planejamento tributário do consumidor é uma organização da sua vida pessoal para pagar menos tributos dentro de uma forma legal. Bom, temos agora a pergunta da Elisa. Eu percebo que as taxas de juros mudam frequentemente. Como essas mudanças impactam no nosso orçamento familiar, Ivanir? Elisa, muito obrigado pela pergunta. A taxa de juros é um dos fatores mais importantes na economia. A taxa de juros ela tem um poder de incentivar o consumo ou reduzir o consumo. Eu trago aqui alguns impactos, né, que a taxa de juros pode trazer sobre a vida dos consumidores. Empréstimos e financiamentos. Nós temos lá, dentro dos empréstimos e financiamentos, muitas vezes as parcelas elas estão vinculadas às taxas de juros. E elas, algumas vezes, quando não são pré-fixadas essas taxas de juros, elas flutuam de acordo com a inflação. Financiamento imobiliário, por exemplo, é assim, tu fez um financiamento e é pós-fixada a taxa ali, daqui a pouco, se subir muito, tua parcela também acaba subindo junto. O financiamento imobiliário é um exemplo muito bom, João, onde nós temos duas formas, tanto pós-fixada. O que é o pós-fixada? Depende da inflação e dos juros, e aí vai ter uma atualização. E o pré-fixado? Para quem tem um contrato pré-fixado e com um juro mais baixo e a inflação a taxa de juros de mercado for maior, é positivo, porque vai estar pagando um valor menor. Mas também os juros elevados podem trazer dificuldades de acesso ao crédito. O cartão de crédito, e especialmente para quem está pagando aquele juro do rotativo, que não está conseguindo pagar todo o valor da fatura, este juro, quanto mais alto, torna maior esta dívida. Investimentos. Juros mais altos, muitas vezes, reduzem os investimentos em bens lá na indústria, porque a indústria, ao invés de fazer a aquisição de bens e direitos para estimular a própria fabricação, ela termina investindo no mercado financeiro, onde tem uma rentabilidade maior. Consumo e poupança. O aumento da taxa de juros tende a fazer uma redução do consumo, porque o consumidor ele pode mudar o seu interesse, ao invés de consumir bens, por exemplo, trocar um automóvel, adquirir um imóvel, ele pode optar, por exemplo, por fazer uma aplicação financeira que terá uma rentabilidade maior. Isso também vai fazer
com que haja um aumento na poupança das famílias. A inflação, a taxa de juros, ela tem um efeito muito importante sobre a inflação, inclusive a taxa de juros é uma das principais formas que o governo tem de conter o aumento da inflação. Então, a taxa de juros quanto maior, tende a ter menor consumo e a inflação ficar mais sob controle. Como no Brasil, atualmente, a gente tem uma taxa de juros das mais altas do mundo, exatamente para conter a inflação. Por tudo isso, é importante o consumidor fazer uma organização do seu orçamento familiar para tentar pagar à vista, obter descontos, para não se endividar ao longo prazo. Bom, então acho que a última pergunta do bloco, que é do Fernando. Quais são os principais benefícios fiscais que nós, consumidores, podemos aproveitar para reduzir os nossos impostos, Evanir? Eu gosto de falar muito sobre benefício fiscal para os consumidores, porque eu vejo que aqui está a forma legal que nós temos para obter descontos e uma maior economia dos nossos recursos. Então, eu trago aqui algumas formas. A primeira delas, lá na declaração do imposto de renda, que eu falei aqui diversas vezes sobre como organizar a sua declaração de imposto de renda para pagar o menor valor possível. Eu trago aqui despesas médicas, então unir todos esses recibos, notas fiscais e despesas médicas, despesas com educação, informar corretamente seus dependentes. A previdência privada é uma excelente alternativa, nós estamos ainda neste ano corrente, é possível até 12% da renda de quem faz a entrega da declaração pelo modelo completo, utilizar essa previdência como dedutível, a pensão alimentícia também informar. Também nós temos uma série de benefícios aqui, por exemplo, isenção para medicamentos, então o consumidor tem que ficar atento para ir buscar, veículos para pessoas com deficiência, energia solar, programas de incentivos fiscais, como por exemplo aqui no Rio Grande do Sul nós temos a nota fiscal gaúcha, que devolve parte do imposto pago, que eu participo e recomendo, incentivos estaduais, como isenção de IPTU para determinadas faixas de renda, e doações incentivadas, como o Fundo da Criança e Adolescente e Fundo do Idoso. Eu vejo que tudo isso são formas que o consumidor tem de se organizar para reduzir o imposto a pagar e ter uma maior economia financeira. Muito bem, Evanir, o tempo está voando, sempre ótimos esclarecimentos até aqui pelo Evanir, mas vamos ter que fazer um breve intervalo, mas é bem rapidinho, já já voltamos. Bom, falei que era bem rapidinho, né? Voltamos já, lembrando você que nos assiste que o programa é de utilidade pública com muitos esclarecimentos para os nossos telespectadores aqui na TVE, na TV Pública dos Gaúchos. E se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário ou direito comercial, mande a sua dúvida para nós no nosso e-mail consumidorimpauta@tve.com.br e também pelo nosso WhatsApp. Aproveita, já salva no seu aparelho. O número é 51 985 946 773. E hoje aqui estamos falando sobre direito comercial e quem está conosco aqui é o Evanir Aguiar, que é contador, mestre em economia e um dos fundadores da Fortes também. E vamos para a primeira pergunta do bloco, que é do Henrique. O que é restituição de tributos e como nós, consumidores, podemos solicitar essa restituição quando pagamos mais imposto do que o devido? Evanir. A restituição de impostos é uma forma de buscar, reaver um valor que durante um determinado período ficou retido lá, seja por quem nós adquirimos algum bem, serviço, ou, como é o caso que eu vou trazer um exemplo aqui, um patrão ou diversos patrões que fazem uma retenção na fonte durante um determinado período. Esta retenção na fonte, ela, ao realizarmos uma análise e verificarmos que aquele imposto foi pago além do imposto devido, como, por exemplo, na declaração de imposto de renda, onde a gente vai pegar o período do ano anterior e vai analisar toda a renda recebida,
realizar aqueles abatimentos legais, juntar as rendas, porque às vezes a gente tem 2, 3 fontes de renda, como por exemplo, é um assalariado, tem uma pensão e ainda tem uma renda de aluguel. Juntando todas essas rendas, vai se encontrar o novo valor, a nova base e o valor do imposto a pagar. Se houve algum pagamento maior ou indevido ao longo daquele período, é possível fazer o ajuste na sua declaração de renda e fazer a entrega desta declaração. Então, ali haverá restituição daquele valor pago a maior. Muito bem, agora temos uma pergunta da telespectadora Isabela. Eu tenho notado que os preços estão subindo. Quais são os efeitos da inflação no nosso poder de compra? Eu vejo ainda mais quando a gente vai no supermercado, a gente vê que os preços estão subindo mesmo. Bem, a inflação, né, ela realmente, quando se diz que é um dos inimigos da economia e o principal inimigo do consumidor, não está se falando nada aqui que não é o correto. A inflação, a consequência da inflação é a perda do poder de compra das pessoas ao longo do tempo. Por que essa perda? Por exemplo, há 30 anos atrás, quando tivemos lá o Plano Real, nós, R$ 100, ao longo destes 30 anos hoje valem pouco mais de R$ 13. Então, o que se comprava com R$ 100, nos dias de hoje, se compra apenas com o equivalente a R$ 13. Então, essa perda do poder de compra ao longo do tempo é o principal efeito da inflação. Como funciona, então, esse aumento de preços? À medida que há, por exemplo, juros mais baixos, há um aumento na oferta de produtos e os consumidores consomem mais. Essa questão do equilíbrio entre oferta e demanda pode trazer a inflação. Redução do poder de compra do consumidor traz um impacto que o consumidor termina optando por outros produtos mais baratos, substituindo outros produtos, abre mão de alguns consumos, como por exemplo lazer, ele termina economizando. Há uma erosão da poupança se a poupança, as aplicações financeiras têm a taxa de juros abaixo da inflação, há uma perda então daquele valor ali depositado. Há também um impacto nos salários, porque há um descompasso muitas vezes. A inflação ela é atualizada, ela tem um crescimento maior do que a atualização salarial. Então, isso impacta diretamente no consumidor. Reajustes contratuais, né? Muitos contratos, como contratos de aluguel, que recentemente veio a discussão, que aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, nós tivemos aí, nos últimos 12 meses, quase 20% a atualização da inflação nos aluguéis. Então, tudo isso traz um aumento do custo de vida do consumidor, um menor poder de compra. Então, realmente, a inflação uma das maiores inimigas dos consumidores. Bom, agora temos uma pergunta aqui do meu xará, que também se chama João. Ele pergunta o seguinte: como as políticas fiscais, como a mudança nos impostos e nos gastos públicos, impactam o nosso dia a dia, Ivanir? Aqui nós temos um efeito direto do poder que o nosso governo tem sobre os consumidores, né? Essas políticas fiscais, com aumentos de tributos ou redução de tributos, né? Porque a gente está falando aqui que o poder do governo é tanto de aumentar como reduzir. Como, por exemplo, atualmente nós temos o IPI, né? O Imposto sobre Produtos Industrializados, que o governo ele pode definir uma determinada alíquota, aumentando ou reduzindo para estimular, como nós já tivemos diversos momentos, estímulos para a indústria do automóvel, onde reduziu o IPI e estimulou que aquela indústria crescesse, a indústria branca, que é chamada dos eletrodomésticos, também para estimular, a construção civil. Então, tem um impacto direto no custo de vida através dos impostos, né, incidentes sobre o consumo, onde aumenta os impostos, aumenta o valor dos bens e serviços consumidos. O imposto de renda, né, que o governo pode aumentar ou reduzir aquelas faixas, né, de renda para ter aquelas alíquotas, que se ele aumentar aquelas faixas,
sobrará mais recurso para os consumidores, né? Também a disponibilidade de serviços públicos, porque o governo, para conter os gastos públicos, ele poderá reduzir investimentos em educação, saúde, infraestrutura. Isso traz um impacto direto no consumidores. Nível de emprego, né? Quando o governo define taxas, ou aumenta ou reduz tributos sobre determinados setores, poderá estimular ou reduzir o emprego. Por exemplo, hoje nós temos a contribuição previdenciária sobre a renda de determinados setores que permitiu um incentivo à contratação de mão de obra naqueles setores. É uma forma que o governo tem também de estimular a contratação. A inflação, quanto mais gastos públicos e investimentos públicos, pode gerar uma inflação maior, então também tem um impacto direto no consumidor, assim como uma política fiscal contracionista, em que o governo reduz esses investimentos, né, poderá trazer impactos para os consumidores, como redução de oferta de educação, saúde, empregos, então tudo isso. Bom, agora temos a pergunta do Marcelo. Se formos cobrados indevidamente por algum tributo, quais são os nossos direitos e como podemos contestar essa cobrança, Ivanir? Muito bem, então o consumidor tem o direito de contestar sempre que houver alguma cobrança de um tributo ou de um valor indevido. Tá? Então, ele tem o direito de conhecer a composição dos tributos que estão contidos naquele bem ou serviço. Hoje, as notas fiscais, elas já têm um valor aproximado. Então, eu vejo que aqui o consumidor ele tem o direito de questionar aquele seu fornecedor de bem ou serviço. Ele pode consultar aí um contador, especialista da área financeira, para questionar se realmente aqueles tributos que ele está pagando estão corretos, mas ele também pode entrar com um pedido de restituição, né, se ele fez o pagamento maior. Por exemplo, tivemos recentemente a isenção do imposto de renda sobre as pensões alimentícias, inclusive teve um período retroativo, né, alguns anos anteriores, e isso fez com que os consumidores, as pessoas pudessem retificar, refazer as suas declarações de imposto de renda, informando valores corretos, não informando aquilo como renda, e aquele imposto que foi pago a maior ser restituído para o governo. Então, é um direito do consumidor. Muito bem. Não, até assim, muitas vezes essas questões são administrativas, né? Não são judiciais, muitas vezes, esse processo. Muitas vezes é possível, sim, fazer este pedido administrativo. Mas, se o governo não reconhecer aquele direito, é possível, aí, então, procurar um advogado e ingressar judicialmente, apresentando toda essa documentação, notas fiscais, despesas, sua declaração, e o advogado fará a sua parte com toda essa parte de legislação e jurisprudência para que aí judicialmente se pleiteie essa restituição, que é um direito do contribuinte e consumidor. Bom, então a última pergunta, que tem uns 2 minutinhos para finais, é da Natália. Quais são as melhores dicas para que possamos nos manter em dia com as nossas obrigações tributárias e evitar problemas com o fisco, Ivanir? Bom, as principais ações que podem ser realizadas pelos contribuintes, pelos consumidores, são, sempre que fizer uma compra, exigir a nota fiscal de serviço, nota fiscal daquele bem ou produto que está adquirindo, e exigir a nota fiscal já no momento, incluindo o seu CPF, fazer a sua declaração de imposto de renda dentro do prazo, e aí ficam algumas dicas importantes. Aproveite todas aquelas deduções, faça o débito em conta corrente, mas não esqueça de deixar aquele recurso no final do mês, porque acontece, né? Vai debitar todo o final de mês, tem que ter o recurso lá, e a pessoa poderá, e aí ter algum problema se aquela parcela não ficar debitada. O problema é que às vezes fica no final do mês e é quando já o dinheiro começa a faltar já, né? Mas é bem comum as pessoas, infelizmente, né, nesse período aí, esquecerem que tem aquela parcela lá e aí fica com parcelas em atraso. Mas também é importante, dentro da legalidade, se é um profissional liberal, se é um profissional autônomo, faça um planejamento se a melhor opção é ter um livro caixa ou até mesmo ter uma empresa
e aí usufruir dos benefícios tributários que esse planejamento lhe permite. Sendo profissional liberal e autônomo, é possível usar o livro caixa e deduzir todas aquelas despesas da sua profissão, como secretária, aluguel, parte de telefonia, tudo isso é possível deduzir dentro da legalidade e evitando prejuízos, né, futuros. Bom, muito obrigado pelos ótimos esclarecimentos e também agradecer a nossa qualificada audiência. Muito obrigado, até amanhã, tchau, tchau.